Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Você que está chegando para esse café com Yahvé, nessa manhã tão gostosa. Nós estamos aqui numa espreguiçadeira, descansando em Deus, porque vai ser esse o assunto que nós iremos abordar. Como descansar em Deus em tempos difíceis, em tempos de provação, de dificuldade, em tempo que a gente vê tanta impiedade, tantos problemas que circulam a nossa política, a nossa vida, o nosso dia a dia. Como descansar debaixo de um coqueiro como esse, ó? Nós estamos aqui à sombra do Onipotente, do Deus Criador do céu e da terra. Vamos aprender comigo nessa manhã o Salmo 37. Eu te convido a se levantar nessa manhã, pegar sua xícara de café. Que delícia vai ser a gente compartilhar nessa manhã sobre o descansar no Senhor, sobre entregar nossa alma, nosso coração ao Senhor e aprender a descansar em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, a gente confiar nesse Deus, nesse Yahvé, nesse Deus maravilhoso que te criou, que habita dentro do teu coração. Que coisa linda! Vamos compartilhar nessa manhã, vai chamando aquela pessoa querida, aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de esperança para o seu coração em dias difíceis, em dias maus, né? E a gente está montando aqui nosso cenário, a nossa cadeirinha vai ficar ali de fundo, para que a gente possa contemplar a todo momento uma imagem que nos leva a um descanso no Senhor. E nessa manhã a gente está aqui com esse cafezinho. Gente, hoje o café está muito especial. Olha que lindo, olha que delícia. É um café com creme de leite, com canela, com caramelo. Que delícia! Eu te convido nessa manhã, pega a tua xícara, vem comigo nessa manhã desfrutar dessa maravilha que é a palavra de Deus. Como é gostoso, gente, como é gostoso a gente separar um momento da nossa vida para sentar, aquietar nossa alma e ter paciência para esperar o que Deus vai falar ao nosso coração. Você é ansioso? Você está doido para sair dessa live? Você quer logo um conteúdo rápido? Não é assim a vida com Deus. A vida com Deus requer um momento de aquietar a alma, de sossegar a alma, de sentar, de falar com Ele, de ouvi-lo. Em todo momento, Deus quer falar conosco. E nessa manhã, eu te convido a tomar esse cafezinho. Vem comigo, pega a sua xícara. Você que está chegando, vem comigo e vamos já meditar sobre esse salmo. Salmo de número 37. Meu Deus, como o salmista foi feliz nesse salmo. Como ele conseguiu trazer palavras tão fortes, tão importantes, que acompanham a vida de todo cristão. Nesse salmo nós temos versículos que de vez em quando a gente ouve as pessoas recitarem, porque são palavras que foram introduzidas, entronizadas no coração do cristão, para que ele nunca se esqueça em confiar no Senhor, em descansar a sua alma, em deleitar no Senhor, para que Ele conceda os desejos do nosso coração. E é esse salmo que nós estaremos meditando nessa manhã tão gostosa. Gente, eu estou muito feliz porque o Espírito Santo está presente nesse lugar. E a gente convida o Espírito Santo, vem ministrar na vida do ouvinte, daquela pessoa que parou essa live para ouvir a tua voz, não a minha, mas a tua voz nessa manhã. Que o Senhor fale profundamente ao coração dessa pessoa, trazendo o que de mais precioso o salmista imprimiu e deixou nesse salmo para os nossos corações. O salmista estava cheio da presença do Senhor quando ele escreveu esse salmo. E ele já era de uma determinada idade. Senhor, fala conosco. O Espírito Santo toca no coração dessa pessoa que está nos ouvindo, para que o Senhor ensine nessa manhã, para mim, para ela, a descansar em Ti. A descansar à sombra do Onipotente.
tal como aquele coqueiro, com aquela espreguiçadeira, que nós possamos aprender a deitar ali e sossegar a nossa alma nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos chegando, mais seguidores chegando, e vamos ministrar nessa manhã o Salmo 37, tomando esse cafezinho com Yahvé. Café com Yahvé, quem não sabe, é esse momento terapêutico, esse momento em que nós estamos meditando sobre os salmos e fazendo uma salmoterapia, porque o salmo em si, ele já ministra no nosso coração, ele já entra na nossa alma, ele já é terapêutico. Não precisa de grande esforço. O Espírito Santo atua, mexe, move no nosso interior, produzindo sempre cura nas nossas almas. Gente, que delícia esse café. Que delícia. Vou tampar aqui por causa da abelhinha que está aqui perto. Mas a gente aprende nessa manhã que o salmista, ele estava num momento da vida dele, né, em que ele já estava velho, provavelmente com muita experiência em Deus. A gente consegue perceber isso quando ele fala num determinado versículo desse salmo que ele já está velho, mas ele nunca viu, já fui moço e agora sou velho. Versículo 25. Ele fala assim: Denise, bom dia, Denise. Denise está entrando. E que bênção, Denise. Nós estamos falando do contexto do Salmo 37. Em que contexto foi escrito esse Salmo, Denise? Nós estamos aqui, descansando na sombra do Onipotente. Nós vamos falar sobre isso, sobre o descansar no Senhor. E nós vemos ali uma espreguiçadeira debaixo de um coqueiro, um lugar propício para a gente aquietar a nossa alma. E nessa manhã eu te convido a sentar ali comigo e descansar. Descansa a tua alma. Você que está ansioso, você que está preocupado por alguma questão da vida, vamos aprender nessa manhã a descansar no Senhor. E o salmista, a gente percebe o contexto no versículo 25, que ele fala assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, por essas palavras do salmista, a gente percebe que ele já era idoso, que ele já era bem idoso. O salmista, o rei Davi, foi o escritor desse salmo. E ele já tinha tido muitas experiências. E nos salmos que a gente já estudou, que a gente vem estudando, mostra a gama de experiência que ele tinha, né? Altos e baixos da vida dele, momentos de tristeza, de luta, de provação, de angústia, de aflição, perseguição. Ele passou por muitas situações conflitantes na vida dele. E teve momentos de vitória, momentos de êxtase, né? Momento em que ele louvava a Deus, engrandecia, que ele era vitorioso, que ele derrubava gigantes, né? Que ele matava urso, leão. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E nesse salmo, ele nos leva a uma perspectiva diferente. Ele nos leva a entender as coisas que acontecem que às vezes aquietam o nosso coração, a injustiça que a gente percebe no dia a dia, na vida dos ímpios, das pessoas más, das pessoas malfeitores, das pessoas invejosas, das obras da iniquidade. E ele começa, nós vamos pegar esse salmo é um salmo grande, é um salmo que vai do versículo 1 ao versículo 40. Nós vamos dividir esse salmo para fins didáticos em 3 etapas, né? Uma etapa, nós vamos chegar a perceber que o salmista ensina a gente a esperar no Senhor, a entregar a nossa alma, a descansar no Senhor. É o versículo 1 ao 11. É o que nós iremos meditar nessa manhã. E amanhã a gente vai ver um outro mover, né? Versículo 12 ao 26, que nós vamos aprender a observar o agir de Deus. Parar para perceber como Deus age na nossa vida e na vida de todo aquele que é temente a Ele. E do versículo 27 ao 40 nós meditaremos na
quarta-feira, né? Na quarta-feira nós estaremos meditando sobre a nossa decisão em obedecer e descansar e ver o agir de Deus. Mas vai partir do princípio da obediência. E hoje nós ficaremos como aprendendo a descansar, a esperar no Senhor. Meu Deus, como é difícil. A nossa alma ansiosa, né, turbulenta, nos leva a sempre tomar atitudes. Mas nós vamos aprender hoje, na meditação desse salmo, a descansar no Senhor. E vamos começar lendo, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Olha que lindo! E não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Que palavra poderosa! Eu fico maravilhada, eu não sei você, mas eu fico maravilhado com essas palavras, porque é o que a gente vive. Quantas vezes na nossa vida a gente já olhou as situações, as circunstâncias, as pessoas que prosperam à nossa volta, aquela pessoa maligna, aquela pessoa má, aquela pessoa que rouba, que é corrupta nas suas ações, né? Nós vemos tantos governantes, a política do país, né? A gente vê tanta situação que nos deixa assim à flor da pele, indignados, agitados com a prosperidade dessas pessoas. Como eles crescem, como eles são abençoados, entre aspas, né? nas suas maneiras de conduzir a vida, na sua maneira de manipular o pobre. E a gente fica assim, indignado. Não te indignes por causa dos malfeitores. O salmista, na sua velhice, com toda a sua sabedoria de rei, que já reinou, que já observou muitas coisas na vida dele, ele nos fala, ele nos dá um conselho na sua velhice. Não te indignes, não se revolte por causa desses malfeitores. Nem tenha invejas dos que obram iniquidade. Eu já vi vários jovens falarem, né? Por que eu vou trabalhar se os exemplos que eu tenho na vida não conseguiram grandes fortunas sem trabalhar, né? Roubando. E muitas das vezes a juventude se espelha, né? Nessas pessoas que estão à frente, né? Numa postura de exemplo da sociedade. E eles se espelham nessas pessoas, né? E a gente fica muito triste em perceber isso, porque as pessoas têm inveja daquele que prospera injustamente. E a gente fala assim, ele roubou, também vou roubar. Se ele faz isso, ele que é ele, faz isso, por que eu não vou fazer? E aí vai minando o seu coração, vai invejando as obras da iniquidade, né? Vamos traficar porque é mais fácil, a gente é um dinheiro fácil. E a juventude vai se corrompendo, os malfeitores
vão dando exemplos, né? E as pessoas vão tendo inveja, os jovens, né? A sociedade vai invejando essa iniquidade, esse dinheiro fácil que se consegue através da maldade, né? Da corrupção, através do extorquir o pobre. E isso a gente vê até dentro das igrejas, a gente vê isso, infelizmente. Porque cedo, então ele está falando assim, não fique indignado por causa dessas pessoas, nem tem inveja delas não, porque cedo, mais cedo ou mais tarde, né? Eles serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, né? Como o verde, a vegetação, em outras versões. É interessante que ele fala que essas pessoas, elas serão ceifadas. E quando a gente pensa em ceifar, cortar, né? Quando a gente pensa em cortar a grama, né? E fica aquele verdinho solto ali por cima, ainda verdinho, mas de repente começa a secar, porque a seiva não mais alimenta. E é assim que vai acontecer com essas pessoas, com os malfeitores. Um momento, Deus vai agir e vai cortar a erva, né? E vai cortar a seiva dessas pessoas, a fonte dessas pessoas. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na experiência do rei Davi, que nos ensina que isso vai acontecer, que isso é certo de acontecer. E no versículo 3 ele fala assim, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Pela experiência do salmista, ele diz, né, que nunca viu um justo mendigar o pão. Eu nunca vi uma pessoa justa passar, uma pessoa temente a Deus, passar por provação a ponto de não conseguir ser alimentado. Vai passar por provação, mas vai ser suprido pelo Senhor, né? Vai ser suprido pelo Senhor. Pela experiência que eu tenho, né, de vida, de observação, eu nunca vi um justo mendigar o pão, como diz o rei Davi. Já vi muitas pessoas sendo oprimidas, passando fome, mas o justo, ele é suprido. Sempre tem uma pessoa que vai abençoar, que vai suprir, que vai ajudar, que vai ser instrumento de Deus para aquela vida. Então confia no Senhor e faz o bem. O conselho do salmista é confiança, é você confiar no Senhor. Deleita-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Que palavra poderosa, que eu amo esse versículo, né? Deleita-te do Senhor, agrada-te do Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Fala de relacionamento, fala de descanso, de intimidade. É o que a gente precisa a cada dia da nossa vida na comunhão com Deus. Vou tomar um cafezinho aqui nessa manhã com Yahvé e vamos sendo alimentados, né? Vamos sendo aquecidos. Hoje o café está quente. Hoje o café está quente. Hoje o café está descendo quente nessa manhã. Gostoso, né? Aquecido. Porque mesmo no calor, a palavra de Deus vem nos aquecer, vem trazer alento para o nosso coração, vem aquietar a nossa alma, vem tirar toda indignação que às vezes a gente tem diante da vida, diante das circunstâncias, daquelas pessoas que estão sendo oprimidas em nossa volta, do ímpio que está tentando minar a nossa vida com as suas injustiças, né? E a gente fica perplexo, a gente fica indignado. Mas o salmista nos fala, né? Calma, não te indignes por causa dessas pessoas. Confia no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E no versículo 5, ele é mais profundo ainda. Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meu Deus, que palavra bomba, que palavra dinamite. Essa palavra é uma palavra dinamite quando a gente se apropria dela
e traz para a nossa vida como uma realidade absoluta. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os teus sonhos, os teus projetos, a sua vida. Entrega os teus desejos. Deleita-te do Senhor, confia nele. Está falando assim, se você entrega, você confia. Se você entrega e pega de volta, você não confia. Então tem gente que é assim, eu entrego a Deus, mas eu vou agir, mas eu vou fazer, né? Mas eu vou segurar aqui, porque se não der certo, entrega, confia, descansa no Senhor. E Ele tudo fará. Tudo fará. O salmista está falando aqui que Ele fará alguma coisa, não. Ele fará tudo. Tudo Ele fará. O Senhor é Deus de tudo, de todos, né? Deus é um Deus de poder. É um Deus que pode todas as coisas. E a gente empreende justamente isso, né? Diante de uma crise política que a gente está passando na nação, diante da inversão de valores, do desemprego, diante de uma crise moral, de corrupção. Cadê a justiça do nosso país? Estamos debaixo de uma tirania de impiedade, né? Se a gente começar a ver os noticiários, o que os governantes estão fazendo com o povo, com os direitos dos aposentados, com os direitos das pessoas carentes, do órfão, da viúva, das pessoas especiais. Se a gente começar a analisar como que anda as leis, a legislação, como que anda a vida da sociedade brasileira, a gente se entristece, né? A gente se entristece e se indigna. E o salmista aqui está falando assim, entrega, confia no Senhor, confia, Ele tudo fará. E de repente a gente começa a ver um mover de Deus, a gente começa a observar que Deus está agindo, que tudo está no controle do Senhor. E que aqueles ímpios que estão com a sua malignidade, com a sua impiedade, agindo, eles serão ceifados. Vai chegar um momento, o tempo de Deus, o kairós de Deus. Kairós é o tempo específico de Deus para que Ele haja, né? Vai chegar o tempo de Deus e nós vamos contemplar a justiça do Senhor. Eu creio nisso. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Não sou só eu que creio, Mônica, você é otimista. O salmista, o rei Davi, velho, rei, que já tinha visto muitas coisas, ele nos deixa essa palavra de esperança. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ele está dando uma afirmação, né? Uma certeza de algo que ele experienciou, experimentou. Ele está falando, Ele fará sobressair a tua justiça. Espera no Senhor, confia nele, creia que Ele tudo fará, porque Ele fará sobressair a tua justiça. Então nosso coração tem que se aquietar no Senhor, sabendo que Ele fará todas as coisas. E a gente percebe que no versículo 7, ele nos ensina, né? O que fazer nesse momento em que a indignação, a tristeza, o abatimento vem ao nosso coração, assola a nossa alma, né? Empurra com o pé na porta e nos leva a uma situação de inquietação. Ele fala no versículo 7, descansa no Senhor. Espera nele. Olha que palavra linda. Não te indignes por causa daquele que prosperam no teu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Ele nos ensina, descansa no Senhor. A gente se reporta ali para aquela cadeirinha. Meu Deus, eu vou ver as notícias do Brasil hoje, mas eu vou vir para cá, eu vou deitar aqui, debaixo desse coqueiro e vou seguir o conselho do rei Davi. Descansa no Senhor, descansa a tua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Descansa no Senhor.
Nós vemos o salmista sempre falando, descansa no Senhor, confia, espera nele. Esperar, né? É a palavra-chave dessa manhã, esperar, ter confiança, descansar, aquietar a nossa alma, não se indignar por causa daqueles que prosperam no nosso caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E aí no versículo 8, ele nos dá um conselho muito interessante. No versículo 8 ele fala assim, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Deixa a ira. Porque às vezes, no momento em que a gente se encontra assim inquieto, a nossa alma, a gente vê tanta injustiça, a gente se ira e a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer agir, né? A gente quer tentar reagir diante daquelas situações e às vezes se levanta uma pessoa com injustiça sobre a nossa vida e a gente quer reagir, a gente quer processar, a gente quer botar na justiça, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente quer tomar uma atitude. E a palavra diz, deixa a ira, não deixa a ira, a revolta, o ódio, o rancor vir sobre sua vida, o furor, abandona o furor. Deixa o furor embora. Não te indignes para fazer o mal também. Quantas vezes a nossa reação é, aquela pessoa vai ver com quem ela se meteu, né? Vou reagir. Agora ela vai levar uma lição. Alguém tem que dar uma lição. Não é assim que, às vezes, o coração do ser humano, né, pensa em dar uma resposta à nossa indignação. E no versículo 9 ele fala, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Porque os malfeitores, eles serão desarraigados, eles serão abatidos pelo Senhor, no mover do Senhor, no mover da mão poderosa do Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as situações e circunstâncias, o Senhor vai desarraigar. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que deitam, descansam, confiam na mão poderosa do Senhor, eles vão herdar a terra. Eles herdarão a terra. E a gente pensa nas bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, né? Bem-aventurados mansos. Por quê? Nós já estudamos as bem-aventuranças. Volta lá nas lives das bem-aventuranças e você vai ver como Jesus nos ensinou. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os que lutam com as espadas, os que vão com a sua ira, com o seu furor, eles são almejados, eles são atacados, eles são mortos, perseguidos. Mas aqueles que são mansos, aqueles que descansam no Senhor, eles herdam a terra. A terra é para os mansos, é para os pacíficos, para os que sabem viver com a paz no coração, com a ternura na sua alma, né? E eles vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Bom dia. O salmista aqui está falando, espera, a experiência do salmista já velho. Calma, espera, descansa, porque lá na frente você vai ver que o ímpio será abatido, porque logo ele não existirá mais. Você está preocupado com o ímpio? Espera no Senhor, porque a justiça de Deus, ela é perfeita, ela não tarda, ela não falha, né? A nossa justiça, a gente costuma falar, a justiça tarda, mas não falha. A justiça de Deus, ela não tarda, porque Deus é atemporal, ele não está fixo ao nosso tempo cronológico. E a justiça de Deus nunca tarda. E você olhará e não aparecerá mais o ímpio sob o domínio das situações, das circunstâncias da vida. Mas no versículo 11, ele fala assim, mas os mansos
herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Meu Deus! Quem não quer paz na sua vida? Quem não quer viver momentos de paz entre os seus cônjuges, entre o seu relacionamento de marido e mulher? Quem não quer viver momentos de paz entre a família, com os seus entes queridos? Quem não quer viver paz na sua vizinhança, na sua sociedade, no seu trabalho, no seu emprego, nos seus relacionamentos? Quem não quer viver em paz? E a palavra diz, dá o segredo aqui. Seja manso, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, seja manso. Nossa, esse café tá uma delícia. E a gente percebe, né, que o Senhor, Ele é poderoso. Deleita-te em Deus e Ele concederá o desejo do teu coração. Confia nele e Ele tudo fará. A obediência à vontade de Deus é acreditar que Deus responderá os desejos do nosso coração. E Ele vai ministrar no nosso coração, vai proporcionar um encontro com a paz interior, com a alegria da vida. Porque Deus é fonte de alegria e realização do ser humano. Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de paz, né? Aquieta o teu coração. Nessa manhã, a gente deseja que você aquiete o teu coração e que essa palavra te dê força, te dê fé, te dê esperança, te leve a um lugar de descanso, de sossegar a alma, de descansar a sua alma ansiosa. A grande doença da atualidade é a ansiedade. É a ansiedade. O ser humano está por demais ansioso com o futuro. E com essa ansiedade do futuro, ela não consegue viver o presente. Ela se prende ao passado e se deprime, né? Porque o passado nos leva a um momento de saudosismo, né? Muitas das vezes de depressão. O futuro nos projeta a uma ansiedade. O que vai ser de mim? Como vai ser a minha vida? O que vai acontecer com as minhas finanças? Essa instabilidade governamental. E aí a gente começa a ficar ansioso com o nosso futuro. As notícias vão vindo e vão abalando a nossa prospecção, a nossa visão de futuro. E a ansiedade começa a assolar os corações. E as pessoas vão tomando remédio, né? Vão se tornando ansiosas, não conseguem aquietar a alma. E o salmista, nessa manhã, ele nos ensina como é gostoso, como o salmo é terapêutico, porque ele nos ensina a descansar, Não andeis ansioso com o futuro, pelo que haveis de comer. A palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de fazer. O Senhor, Ele alimenta os pássaros, Ele alimenta a natureza, Ele faz chover, mesmo que o homem não cuide da natureza, o Senhor cuida com a chuva, né? Com a vegetação, com a nutrição própria do meio ambiente, que nutre as folhas nutrem e reciclam. A própria natureza é cuidada por Deus. E a gente tem que aprender. Se Deus cuida da natureza, se Deus cuida dos animais, se Ele cuida de tantas coisas, né? Por que não cuidaria de nós, que somos filhos, que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor? O teu futuro está na mão do Senhor. Descansa, não fique ansioso com o que vai acontecer, o que pode acontecer. Nada pode acontecer se Deus não permitir, né? Então a gente tem que tá cuidando do nosso relacionamento com Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece o nosso proceder, o nosso andar, o nosso se movimentar. Deus conhece e sabe o que é melhor para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Ele fará todas as coisas para que você tenha um futuro glorioso. E a neurociência já fala, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você emana, é a energia que vai vir sobre a sua vida, né? É aquilo que você vai vibrar. E quando você vibra, o universo, o Deus Jeová, o Criador, né? O Yahvé, o nosso Deus, ele vai se movimentar a nosso favor. Então eu desejo nessa manhã que você destaque 3 versículos nessa manhã para que você possa introduzir essa palavra no teu coração e viver profundamente essa verdade. Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O suprimento da confiança virá pela confiança no Senhor. Confia no Senhor. Fala, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou fazer o bem. Eu sei que serei suprida em tudo que eu necessitar. O alimento virá para a minha mesa. O outro versículo é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Versículo 5. Senhor, eu entrego a Ti o meu caminho, a minha jornada, o meu caminhar a partir de hoje. Eu entrego a Ti. Eu confio em Ti. Declara, verbalize para Deus essa oração. Confio em Ti, Senhor, e sei que tudo Tu farás a meu favor. E o outro versículo que a gente deseja ministrar, que ele seja introduzido nessa manhã no nosso coração, descansa no Senhor, espera nele e Ele tudo fará, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, dos que prosperam no teu caminho, aquele que executa astuto intento contra a tua vida. Descansa no Senhor. O Senhor hoje vai estar ministrando no nosso coração um descanso, um refrigério, uma paz que excede todo entendimento. Porque esse salmo, ele é terapêutico. Ele está nos curando nessa manhã. Ele está trazendo saúde mental para a nossa alma, para o nosso coração nessa manhã. E você que ficou até aqui, né? Saiba que Deus está ministrando algo novo no teu coração. Uma paz que você vai falar, nossa, como eu descansei no Senhor. Como o Espírito Santo refrigerou, transformou o meu coração, me dando paz, alento, alegria nesse dia. Essa é a palavra que vai ficar nessa manhã eternizada no nosso coração. Descansa no Senhor. Nós vamos tirar uma cartinha aqui para que o Senhor possa ministrar mais alguma coisa específica no coração daquele que está entrando, daquele que entrou nessa manhã. Que Deus fale ao teu coração através desse mover. A palavra que veio, foi raiz. Raiz. Angelim é a árvore que traz, né, algo profundo ao nosso coração nessa manhã, né? Raiz. E se a gente parar para pensar na árvore, nesse coqueiro, que em meio ao deserto, aqui na areia, a gente está vendo esse coqueiro na areia, ela tem raízes, né? E as raízes é que fazem com que ela seja suprida, ela colha a água que ela necessita nesse sol quente dessa manhã, do dia. Olha como ela está verdinha, olha como as folhas estão verdes. Independente da situação geográfica em que ela está inserida aqui, a gente vê esse coqueiro verdinho, dando fruto, né? Coco com água doce. E o mar é salgado. Como que acontece isso? Que coisa impressionante se a gente for pensar. Tudo por causa da sua raiz. Da sua raiz.
Se ela for cortada na sua raiz, ela não subsistirá. Ela morrerá. E ela não será uma árvore frondosa que nos dará uma sombra, né? Para que a gente possa deitar ali à sombra desse coqueiro. Ela precisa das raízes. E eu te convido a meditar nesse finalzinho de live, né? Sobre as raízes da sua vida. O que tem te alimentado para que você seja frondoso, frondosa? O que tem te alimentado? A palavra de Deus, a relação que você tem com Deus, as suas raízes, né? A raiz é algo que vai te nutrir, que vai te alimentar, que vai te sustentar, que vai te dar vigor, saúde, para que você seja frondoso, frondosa, para que você gere frutos, para que você seja útil, você precisa das raízes. Nessa manhã, o Senhor fala ao nosso coração. Ele é a nossa fonte de nutrição, né? Ele é aquilo que nos alimenta. E a palavra de Deus, ela nos nutre, ela nos alimenta, ela traz essa seiva, esses nutrientes que a gente precisa para reagir, para entender a vida, para crescer e para ter uma vida frondosa, uma vida de luz, de bênção, né? Que a gente possa ser como esse coqueiro, sempre trazendo sombra para as pessoas que nos cercam, sempre dando fruto para a vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja capaz de tirar a seiva dessa manhã, o conteúdo que foi inserido no nosso coração através do Salmo 37, para que você descanse à sombra do nosso Deus Yahvé, nosso Criador. E eu fico aqui nessa manhã te convidando. Amanhã nós vamos continuar a meditar nesse salmo lindo, tremendo, como eu aprendi nessa manhã. E nesse Café com Yahvé, a gente deseja que a gente cresça, que a gente tenha raízes, né? E a nossa raiz seja forte, que mesmo no deserto da vida existencial, a gente possa ser nutridos, ser abençoados, ser alimentados, para que a gente seja frondoso e produza sempre fruto. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração, Denise, Deus te abençoe. Jane, Deus te abençoe. Você que está chegando, você que vai chegar, volta à live, compartilha essa live, dê um joinha, segue-nos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos também no YouTube agora. E dia 1º nós estaremos fazendo um podcast, né? Um resumo, o ouro que nós descobrimos através dos salmos. Nós vamos expor de uma maneira clara, simples, rápida. Nós vamos expor o ouro do salmista, que o ouro que o salmista nos entrega a cada manhã. Deus te abençoe, fica com Deus e um bom dia para você.